Nos últimos dias saiu uma pesquisa do Poder 360 falando do cenário eleitoral de 2022 e eu acho que tem algumas coisas que já eram meio que esperadas e outras coisas que eu acho que a gente pode dar uma modificada aqui nesse esqueminha que eu tenho feito nos outros vídeos do canal. Para quem é novo aqui, eu estou fazendo um eixo com esquerda de um lado, direita do outro e aqui eu coloquei mais um grau de complexidade nesse segunda dimensão, onde eu coloco sistema e antissistema. E aqui eu coloco o Lula como sendo o candidato mais perto do sistema e mais à esquerda, o Ciro um pouco menos de esquerda e menos do sistema, e o Bolsonaro aqui embaixo sendo mais representante da direita e uma abordagem antissistema, apesar dele ser amiguinho do Centrão. A estética dele, o discurso dele é bastante antissistema e eu acho que isso que é o importante. Tá legal? Candidatura Ciro Gomes está tendo problemas. A região mais importante do Brasil para ele conseguir tirar o Bolsonaro do segundo turno, que é a região sudeste, ele não consegue passar de 5% nessa região. Isso porque, se você for pegar pessoas extremamente impopulares na região, no Brasil inteiro, mas mesmo na região sudeste, como João Dória, aparece com 7% dos votos. Ou seja, mesmo João Dória tem mais porcentagem aqui no sudeste do que o Ciro Gomes. Então eu acho que a candidatura do Ciro Gomes vai ter uma enorme dificuldade em conseguir se colocar como sendo uma capaz de vencer o Bolsonaro e depois ir pro Lula, com o Lula para o segundo turno, tá legal? Então eu já falei aqui em outros vídeos que eu acho que a principal área política que deveria haver aqui para a disputa de uma terceira via que seja capaz de tirar o Bolsonaro do segundo turno, seria uma candidatura com uma estética, com uma abordagem mais parecida com a do Bolsonaro. Aquela galera que votou com o Bolsonaro em 2018, mas não vai votar nele agora. Então, eu acho que o principal filão político está nessa região aqui, que é uma candidatura um pouco mais antissistema, e um pouco mais de direita. O meu último vídeo aqui do canal, acho que penúltimo vídeo, eu comentei de um nome que eu acho que pode representar isso, que é o do Alessandro Vieira. Eu acho que ele tem um nome que pode vir a ser uma candidatura mais dessa região, dependendo das decisões e do discurso que ele for apresentar em 2022. Então, eu sugeri no outro vídeo que ele chamasse alguém como, por exemplo, o Amoedo para ser seu vice-presidente. Daí eu acho que ele poderia fazer uma abordagem mais de centro-direita e mais de centro-antissistema e conseguir fazer uma chapa bem competitiva, tá legal? O que me preocupou hoje nessa matéria que me mandaram lá no P-Bolas foi o seguinte, que parece que o Lula já está sendo meio que considerado como favorito para ganhar a eleição em 2022, mesmo no mercado financeiro. E os banqueiros já estão meio que querendo saber como é que vai ser esse governo Lula e eles estão, inclusive, querendo conversar com Fernando Haddad. Isso daí eu achei muito complicado, porque se você é o Lula e você está tentando ganhar do Bolsonaro, não existe cabo eleitoral melhor no mundo para o PT do que o Bolsonaro. Não existe. Não existe. O Lula não quer o impeachment do Bolsonaro. Aliás, o PT não quer o impeachment do Bolsonaro, porque eles sabem que quanto mais tempo o Bolsonaro ficar no poder, mais facilmente eles vão ganhar em 2022. Só que, se eu fosse o Lula, eu teria tocado aqui para o centro e chamado uma pessoa com uma abordagem muito mais palatável para as elites econômicas, como, por exemplo, o Meirelles. Era só ele fazer essa movimentação que ele conseguia meio que tirar parte dessa relutância que as classes empresariais têm ao nome dele. Depois que ele fizesse isso, ele poderia aí sim começar a descer na hierarquia e tentar fazer um discurso mais palatável para as classes médias. E não é isso que ele está fazendo. Eu acho que é um enorme erro você deixar na opinião do mercado a possibilidade real de que talvez o Fernando Haddad fosse seu principal nome de economia. Cara, eu acho isso um erro estratégico do Lula gigantesco. Então, eu acho que isso para a terceira via é algo muito bom, porque é muito fácil agora fazer uma ponte com o sistema, né? Uma ponte com o mercado financeiro e falar o seguinte, ó, o Lula, você não sabe que Lula que vai vir. Vocês não sabem se vai ser o Lula 1 ou se vocês vão votar no Lula e receber a Dilma. O mercado financeiro não vai querer isso. O mercado financeiro, cada dia que passa, está menos confiante no Bolsonaro, porque ele é um lunático, maluco, não quer isso.
Então você pode, por exemplo, pegar o Alessandro Vieira junto com o Amoedo fazendo uma chapa, chama alguém que já fez um projeto de governo e que é bem quisto no mercado, como por exemplo o Gustavo Franco, que fez o projeto do plano de governo do Amoedo, acho que em 2018, se não me engano, e pronto, acabou. Aqui você começa a dar um pouco de segurança para pelo menos uma parte da elite começar a ver com os bons olhos essa possível candidatura. Isso daqui é meio que atacar num erro do Lula. O Lula não fez esse movimento ainda, eu gostaria de fazer esse movimento por agora. Agora, em termos de energia, eu acho que o Alessandro Vieira e o Amoedo poderiam conseguir isso. E eu acho que vai ter que fazer uma certa coalizão. Que coalizão seria essa? A minha linha decisória é o PT. Eu não negocio com o PT, com o PSOL, com essas coisas. Eu não negocio. Para mim é fora da janela de Everton. Esqueci o nome lá do cara. Então, o que eu acho que deveria sentar na mesa para fazer? Ciro Gomes, beleza, top conversar. Colocar outras figuras que não são tão lunáticas como o Bolsonaro, um cara que eu até simpatizo, o Nando Moura. Pode falar, Nando Moura, chega aqui. Você representa uma parte expressiva do eleitorado e vamos trabalhar para que várias das ideias entre Nando Moura e entre Ciro Gomes sejam factíveis nesse possível governo de Alessandro Vieira e Amoedo ou algum outro nome que consiga fazer esse tipo de coalizão. Isso não quer dizer que a ala cirista vai conseguir 50% das coisas e a ala do MBL e Nando Moura vai conseguir 50%. Não acho que é isso. É simplesmente que vai ter algumas coisas aqui que a área cirista vai bater o pé e falar, não, isso daqui a gente vai negociar muito pouco, e vai ter algumas áreas onde a direita, como o MBL, por exemplo, vai falar, não, isso aqui é mais importante para mim, eu vou abrir mão muito pouco desse meu programa de governo, tá legal? E eu acho que a gente vai ver quem é mais forte, se é a parte do Ciro Gomes ou se é a parte do MBL / o antagonista e outras vertentes aqui mais à direita. E depois compõe. Primeiro faz a chapa com energia, porque eu acho que todo mundo aqui meio que concorda que qualquer nome que sair daqui vai ser melhor que o Lula, o PT e o Bolsonaro. E eu acho que é isso que a gente tem que estar disposto a fazer. Beleza? Gostou, não gostou? Comenta aí embaixo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo agora falando de algumas dicas para a candidatura do Alessandro Vieira, assim como eu fiz como 5 dicas para a candidatura de Ciro Gomes. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.